É um versículo na passagem, quando Paulo esteve em Filipos, onde ele pregou acerca do Deus vivo, sobre Jesus. Atos 16, versículo 14. Amém? Todos abriram? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que também servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ouvisse atentamente o que Paulo dizia. Aleluia. E eu li em outra tradução, um pouco diferente, a qual diz assim: e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que também temia Deus, nos escutava, e o Senhor assim abriu o seu coração para ter clareza, as quais Paulo dizia. Eu creio no poder de Deus, na palavra de Deus, principalmente quando ela vem em conjunto com a clareza e sabedoria de Deus, trazida, vinda com o Espírito Santo, o qual faz morada em nossos corações. Era uma mulher a qual temia Deus, estava ali disposta a ouvir o que Paulo dizia acerca de Deus, como vocês aqui, como nós. Ela estava atenta. E Deus lhe concedeu que entendesse tudo. Estávamos conversando hoje de manhã, falando acerca que, bom, é verdade, tem muitas pessoas que já leram a Bíblia muitas vezes, muitas, e só que infelizmente a única maneira dela surtir um grande efeito nas vidas dessas pessoas, nas nossas vidas, é quando o Espírito Santo vem e mostra tudo, dá discernimento, dá clareza, revela o coração do Pai, porque somente a letra mata, mas assim o Espírito vem e vivifica ela dentro de você, de mim, de nós. Isso que eu peço essa noite, que Deus nessa noite usa o vaso, a ferramenta para falar grandemente aos nossos corações. Quero chamar a Patrícia, ela que vai nos dar essa graça. Amém? Quero pedir vocês ficarem de pé. Quero até convidar o João para orar pela Patrícia. Vem orando. Vem. Amém, irmãos. Vamos orar? Senhor Pai, apresentamos agora a Ti, meu Deus, essa Tua serva, Pai, que hoje trará para nós um pouco da Tua palavra, Pai, um pouco da Tua maravilhosa palavra, meu Deus. Que o Senhor permita que não sejam palavras que saiam do coração dela, Pai, mas sim palavras que estejam saindo diretamente do Teu coração, Pai. Que seja somente aquilo que o Senhor queira que nós possamos ouvir e que possamos pegar essas palavras, meu Deus, e guardá-las no nosso coração. Que essas palavras não sejam roubadas, não sejam esmagadas por espinhos, Pai. É isso que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Hoje
nós falaremos a respeito de sermos filhos ou sermos escravos. Amém? Muitas vezes nós vamos utilizar o termo escravo para sinalizar uma conduta com o Senhor Jesus. Quando nós dizemos que nós somos escravos da graça, quando nós somos escravos dele, nós somos escravos do amor dele, nós podemos utilizar essa expressão. E muitas vezes nós também vamos ser colocados dentro do contexto de filhos, porque o Senhor Deus nos adotou, e como nós temos esse espírito de adoção de filhos dentro de nós que clama Abba Pai, nós também somos filhos. Mas é necessário que a gente venha entender quais são os níveis que Deus ele tem para a nossa vida, não é verdade? Se você parar para você pensar, tudo na Bíblia, todo o padrão bíblico, ele sempre vai centralizar Jesus. E em Jesus, você pode estar muito próximo e muito distante dele. O Senhor sempre vai trazer para você níveis de aproximação, né? Nós conseguimos perceber isso através do relacionamento que o Senhor Jesus tinha com os discípulos, né? Os discípulos, eles eram 12. A primeira igreja começou com 12, né? Então Jesus chamou os 12, e aí ele tinha um relacionamento próximo, vamos dizer até íntimo, com os 12. Mas desses 12, 3 estavam sempre presentes, que nas horas mais difíceis, principalmente na hora da angústia, da dor do Getsêmani, Jesus chamou eles, que era Pedro, Tiago e João, né? Mas somente para João, que foi o único que ficou com ele até o momento da cruz, ele deu ali uma incumbência especial, que era de ficar cuidando da sua mãe. Então nós vemos no relacionamento de Jesus, que em relação aos seus amados que estavam ao seu lado, ele tinha 3 níveis de relacionamento. E é provado cientificamente que você também consegue desenvolver os mesmos laços de relacionamento com o mesmo número de pessoas. Você pode ter uma amizade muito boa com até 12 pessoas, uma um pouco mais chegada com apenas 3, mas uma daquelas que você diz, aquele ali é meu amigo chegado para todas as horas, com apenas 1. E há hoje em dia pessoas que dizem que não tem nem esse 1, né, para se achegarem, para serem tão próximos. Nós vamos falar aqui de 2 escravos que foram colocados em níveis de filhos, né, por pessoas que eram responsáveis por eles, né? Mas antes disso, eu quero que você leia comigo um texto que está em Gálatas, no capítulo 4. Porque nós queremos discernir hoje quem nós vamos ser. Nós queremos discernir hoje quem nós seremos. Se nós vamos continuar sendo escravos ou se nós vamos ser filhos. As responsabilidades mudam, o apreço muda, mas também a herança muda. Gálatas 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Eu digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus,
Ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Amém? Interessante desse texto é dizer que nós não conhecemos a Deus, mas que Ele passa a nos conhecer, né? E o interessante não é quando você começa a conhecer a Deus pela Bíblia, mas quando a Bíblia começa a conhecer você, né? O interessante não é quando você começa a ler a Bíblia, mas quando a Bíblia começa a ler você. Aí você fala, como é que a Bíblia vai me ler? Sabe quando você pega um texto da Bíblia e você apenas lê? Você acha interessante, bonito, adequado? Você acha que tem até um fundamento, um objetivo, mas você tem dificuldade de aplicar aquilo ali na sua vida. Por quê? Porque você não se encaixa. Você sempre vai dizer, o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Você sempre vai dizer, como Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Mas no instante em que a palavra de Deus começa a ler você, você sabe que além da palavra, algo está acontecendo ao seu redor, à sua frente, às suas costas, que te faz enxergar o propósito pelo qual você está inserido nela. Você está lendo a sua vida ali. Você fala, como que essa palavra que foi escrita há muitos e muitos anos antes de eu existir, fala comigo hoje? Você começa a entender que existe um Deus de relacionamento, que quer inserir em você uma mudança no seu caráter. Porque Deus, Ele não vai mudar o seu temperamento, e nem a sua personalidade, né? Às vezes a gente olha uma pessoa, eu mesmo sou uma pessoa, quando eu olho uma pessoa bem quietinha, bem calminha, ai como eu admiro, né? Ai como eu queria ser assim, calminha, quietinha, mas não sou, né? E não sou há muitos anos, e não mudei. Então eu percebo que Deus, Ele não tem interesse em mudar a minha personalidade, porque Ele me ama como eu sou. Ele não tem interesse em mudar o meu temperamento, porque à medida que eu vou amadurecendo, o meu temperamento também ele vai se formatando, e ele vai amadurecendo conforme o meu nível, conforme o meu crescimento. Mas o meu caráter, ele transforma diretamente no contato com a palavra. Amém? O que eu achava antes muito belo, muito saudável, eu já não considero mais tanto, porque ele transformou o meu caráter, ele muda, ele tira de mim alguns princípios e valores que são torpes e insere em mim os dele, que por sinal devem ser tratados de maneira leve e de maneira plena sobre nós. A gente sempre acha que os princípios da palavra de Deus são pesados, são densos e são difíceis de colocá-los em prática, não é verdade? Porque estão sempre chocando princípios que nós ainda estamos agarrados. Por isso que Paulo ele diz aqui, como que vocês, sendo conhecidos por Deus, não é vocês mais que conhecem a Ele, como que vocês, sendo conhecidos de Deus, agora tentam voltar atrás a rudimentos que vocês serviam antes? Rudimentos esses que são fracos e pobres. Por que a gente insiste em voltar lá atrás? Uma vez que nós sabemos que o amor de Deus, Ele é tão poderoso sobre nós, que nos faz sempre prosseguir para o alvo, avançar. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, é do coração do nosso Pai, do nosso Senhor, que Ele não tem prazer naquele que retrocede. Não é que Ele não te ama mais, Ele só não gosta que nós olhemos para trás e sintamos falta daquilo que já passou, porque a gente não consegue enxergar que lá adiante, aquilo que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram e nunca penetrou no nosso espírito, é o que Ele tem preparado para a gente. Ah, que saudades das cebolas, que saudade dos pepinos. A mulher de Ló temeu e quis olhar para trás para saber o que estava acontecendo. Amados, o que passou ficou lá para trás, né? Vai vir sempre a sua memória. Você sempre vai se lembrar. Você sempre vai se sentir afligido. Balance a sua cabeça e diga, eu não sou mais escravo. Amém? Vamos ver dois escravos aqui hoje. Eu quero falar para vocês hoje a respeito de Eliezer. Vamos lá para Gênesis 15. Gênesis 15. Nós vamos ler a partir
do versículo 2. Uma frase maravilhosa que nós queremos ouvir um dia. Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Todos nós queremos ouvir essa frase um dia, não é verdade? Nós temos a nossa responsabilidade de servos e temos a nossa responsabilidade de filhos. Gênesis no capítulo 15, a partir do verso 2, a gente lê assim. Então disse Abrão, disse Abrão, ainda era Abrão ainda: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Nós vemos aqui um servo muito bom, muito fiel, que é Eliezer. Talvez você não conheça bem a história de Eliezer, porque ele é citado somente aqui nesse pedaço de Gênesis, né? Nós não podemos dizer e afirmar com clareza que foste este, o mesmo que nós vamos ler agora no capítulo 24. Mas como Abraão coloca aqui uma alta conta sobre ele, a ponto de dizer: Eliezer vai ser o meu herdeiro no lugar do meu filho, alguns estudiosos creem que esse seja o mesmo, né? Porque uma responsabilidade tão grande ele não daria a qualquer um. Então a gente deduz, né, que seja o mesmo. Então vamos lá em Gênesis 24 para nós vermos com clareza o que provavelmente Eliezer pode ter experimentado como servo. No capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 1. E aqui já não mais Abrão, mas Abraão, né, ele já havia recebido a promessa, já havia passado aqueles 25 anos longos e angustiantes. Isaac já era adulto, e aqui ele chama Eliezer. Você imagina quantos anos Eliezer serviu esse homem, né, dentro dessa casa? Ele diz: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Nós acreditamos que por essa informação seja Eliezer. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher? E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes a mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre desse seu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber os teus camelos.
essa seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Você vê aqui que um servo, ele impressionantemente, eu comecei a fazer algumas hipóteses, né? Sendo este Eliezer, estava com ele há muito tempo, né? Eu estou crendo que seja. Estava com ele há muitos anos. Era um servo de muita confiança. Então, Abraão com certeza não ia chamar qualquer um para uma tarefa dessa. Vai escolher uma esposa para meu filho. Você sabia que era o pai que tinha que ir até a cidade para buscar o filho, né? A esposa do filho? Você lembra de Sansão? Sansão bateu o pé, eu quero casar. Mas meu filho, não pode ser uma mulher daqui, tem que ser uma mulher de lá, de outra terra, uma pagã. Eu quero. É assim que eu imagino Sansão, tá? Eu quero. Aí o pai e a mãe cruzaram um deserto para ir atrás de uma mulher totalmente diferente daquilo que ele estava imaginando para o filho, para pedi-la em casamento para o filho. Era o pai que tinha que ir. Olha o nível que esse servo foi colocado, né? Você agora tem plenos poderes. E ele já administrava toda a fazenda do Abraão. Ele tinha toda a confiança dos celeiros, dos animais, das riquezas. Esse cara aqui não podia ter pegado os escravos, os camelos, as riquezas e pegado o beco? Eu vou me aposentar, né? Eu vou me aposentar porque é o seguinte, já trabalhei demais para esse cara aí. Esse cara disse que eu ia ser herdeiro, agora vem um Isaquezinho qualquer aí, toma meu lugar. Então é o seguinte, eu vou pegar o beco e vou me aposentar. Estou velho, né? Ele podia ter pegado a família dele todinha, tirado a caravana todinha, né? Com camelo, com riquezas, com bens, pegado o beco e tchuiu. Nem me viu mais Abraão. Abraão estava velho, o que Abraão ia poder fazer? Nada, né? Ou então, ele poderia ter feito assim, vou me aposentar de qualquer jeito, mas eu quero continuar do lado do Abraão, porque quando Abraão morrer, eu vou dar mais umas gaiatadas aí nas coisas dele, né? Então, vou trazer uma cananeia qualquer e vou dizer que é filha de Naor, que é lá da tribo lá do pessoal de Naor. Ele não vai entender nada, então tá velho, tá caduco. Mas não, ele foi fiel a um nível, que eu ainda busco esse entendimento, que ele chegou ao ponto de orar a Deus, pedindo a ele, Senhor, que a donzela que o Senhor já escolheu para o meu senhor Isaque, ele chamava o próprio herdeiro, o filho, que um dia, né, tomou o lugar dele, ele chamava meu senhor Isaque. O homem que o Senhor colocou lá é meu patrão também, ele entendia isso. Então eu quero que o Senhor providencie a mulher, que ela venha até mim, ela vai me dar de beber, e não somente a mim, mas aos meus camelos, né? Sabe quantos litros de água bebe um camelo? De uma sentada só? Quase 70 litros de água. Quase 70. E ela deu de beber a todos os camelos. Eu não sei quantos eram, mas eram camelos, né? Só um era 70 litros, 2 era 140, 3 misericórdia, né? E ela é trabalhadora. E se você continuar lendo a história, você vai ver que ela chega a dizer, eu sou filha de fulano, de fulano, de fulano, filho de Naor. 10 camelos? Valeu, viu? Hã? Valeu, viu, Rebeca? Você me mostra que você é uma mulher muito, muito, muito trabalhadora. Valeu. 700 litros? Ela deve ter ficado até de noite dando água para esses bichos, não? Pelo amor de Deus. E aí ela aceitou deixar sua casa e ir, e o servo presenteou aquela mulher, colocou ali nela, né, todos os decorativos de noivado, colocou aqui uma argola no nariz dela, colocou algumas pulseiras nela, colocou todos os decorativos para dizer, ela está noiva. Achei a mulher do meu patrão, né? Sabe o que me lembra isso? Me lembra Eliseu e Elias, né? Que Eliseu, ele dizia assim, para onde o senhor vai, senhor meu? Né? E ele dizia assim, para onde eu vou, você não pode ir comigo não. Não, mas eu quero. Não, faz o seguinte, se você me vir subindo, você está bem na foto. Mas se você não me vir subindo, é porque Deus não quer nada contigo, né? E aí, o que é interessante é isso, é você ver um servo
torcendo, intercedendo para que o seu patrão tenha êxito. Eliseu fez o mesmo jeito com Elias. Enquanto Eliseu via Elias subindo, ele era cheio de uma porção dobrada do Espírito daquele que era o seu Senhor. Toda vez que nós orarmos para que os nossos senhores, as autoridades que são constituídas por Deus sobre nós, toda vez que nós orarmos para que eles sejam abençoados, nós vamos vê-los crescer. Sim, mas nós também seremos abençoados e cresceremos tanto quanto, ou até muito mais. Por isso é interessante você orar para que os seus pais sejam abençoados, seus maridos, né, as mulheres sejam abençoados, né, seus pastores, todos aqueles que são suas autoridades, ore por eles. Né? Pastor agora falou comigo, né? Ore por mim, que mal lhe, né? Essa que vos fale, ore por mim, né? Então, o propósito de ser um bom administrador, no caso de Eliezer, era porque ele estava simplesmente preocupado em agradar o noivo, trazendo para ele uma noiva pura, que seria levada até ele sem nenhum dolo, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. Né? Aonde que entra a nossa responsabilidade de servos do reino de Deus? Somos servos quando entendemos que a noiva de Cristo não pode ser tocada, que a noiva de Cristo ela não pode ser bulida, no linguajar daqui. Né? A noiva de Cristo ela tem que ser pura. Quando é que a gente entende isso? Quando o Senhor nos chama para sermos administradores, dispenseiros, como a Bíblia classifica, mordomos, como a gente acabou de ler aqui. Sabe o que é um dispenseiro? Um dispenseiro da palavra, aquele que vai trazer o alimento, que ele é coerente com a vontade do Senhor, não para domínio próprio, não para o usufruir dele propriamente, mas para que a noiva do Senhor seja encontrada puramente levada até o noivo. Toda vez que um servo administra os bens do seu Senhor de maneira ilícita, ele nunca atrai, ele nunca consegue chegar até a noiva e atraí-la para o noivo. Então, o problema de eu e você sermos maus servos é sempre a gente querer voltar aos rudimentos que Paulo lá dizia. Né? Vocês são livres, herdeiros, chamados por um espírito que clama Abba Pai. Ele colocou em vocês a manifestação da adoção de filhos. Vocês agora passam a ser herdeiros e querem voltar a ser, né, colocados debaixo de um rudimento pobre e fraco. Né? Querem voltar a não ter nada, a ficar ali quietinho no seu canto. Não, tá bom aqui no meu cantinho. A falta de coragem, me admira muito dizer isso, mas a falta da coragem no povo de Deus hoje é muito grande. Nós não somos pessoas que têm coragem de ministrar a palavra de Deus em qualquer lugar. Verdade? Nós não temos coragem de te abrir os celeiros do céu e ministrar. O celeiro do céu é rico, irmãos. O celeiro do céu é rico. Nós temos vergonha de falar que somos cristãos em qualquer lugar onde vamos. Nós não abordamos de primeiro quem nós somos, não falamos do nosso caráter, porque temos medo de pisar na bola lá na frente e sermos culpados. Já usamos aquele versículo que nós somos carta lida e corrigida, nós já pensamos, não, uma vez que eu sou carta lida e corrigida, eu não quero que ninguém me leia, porque senão vai encontrar em mim os erros de ortografia. Irmãos, tanto quanto Deus me der vida, tanto quanto vou dizer a vocês as mesmas palavras, é exatamente a tua humanidade que atrai a glória de Deus sobre a tua vida. Porque se Deus ele quisesse atrair a glória de Deus aqui nessa terra, ele não teria se formado carne. Não é verdade? Se Jesus quisesse atrair a glória de Deus de uma maneira assim, onde todos sejamos santos, ele desceria em espírito. Ele não desceria em carne. Ele desceu em carne e manifestou a glória de Deus aos homens. Por isso que eu te digo, é a sua humanidade, são as suas imperfeições que atraem a glória de Deus. Aí eu vou dizer como Paulo, então eu vou continuar sendo imperfeito, porque assim a glória de Deus vai superabundar na minha vida? Não. Aí é que está. Uma vez que a glória de Deus vem na sua vida, nunca mais você age igual. Não é verdade? Uma vez que a glória de Deus ela entra na sua vida genuinamente, ou seja, quando a palavra de Deus lê você, quando a palavra de Deus conhece você, você simplesmente abandona o mal. Não é uma coisa difícil de acontecer. Não é uma coisa improvável. O que acontece é que nós, como escravos, como mordomos, como dispenseiros da palavra,
também nos sujeitamos e nos submetemos a ser escravos de nós mesmos. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nem ao que nós queremos, nem ao amor desse mundo, e nem tantos quantos outros ideais a gente tenha. Não é verdade? Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amém? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te dizer uma coisa. Uma má notícia. Não tem como mais você voltar atrás. Amém? Daqui para frente é só para frente. Agora deixa eu te dizer uma boa notícia. Não tem mais como você voltar atrás. Só para frente. Né? É a boa e a má notícia. Porque se você volta para trás, quem você era lá atrás? Quem Deus te fez ser hoje? Você não sabe o que você vai ser amanhã, sabe? Então continua na projeção, na linha. Nós lemos um texto de Romanos que diz que quando a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a bondade dele está sobre nossas vidas, significa que a manifestação do arrependimento ainda será sobre nós. Sabe por que você se arrepende do mal que você pratica? Porque a graça do Senhor te alcança, porque a bondade do Senhor te alcança, porque a misericórdia do Senhor te alcança. Davi já dizia isso. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é assim? Você só está aqui hoje porque a graça e a misericórdia, a bondade do Senhor habitaram sobre você. Hoje nós vemos aqui um perfil de Eliezer. O cara não saiu da linha. Não significa que ele não tenha sido tentado. Ora, uma vez que eu sou escravo, eu tenho tudo do meu Senhor nas minhas mãos, não passa situações na minha cabeça, mas eu seguro. Eu coloco toda a minha confiança no Senhor e determino, não, o Deus do meu Senhor é o meu Deus. Depois de tantos anos caminhando com Abraão, você acha que ele não viu a manifestação de Deus através do cumprimento de Isaac na vida dele? Ele creu. Agora vamos ver um outro servo. Gosto muito desse servo, né? Porque ele parece comigo, ou eu pareço com ele, não sei, né? Já ouviu falar de Onésimo? Nunca? Pois vamos lá, eu vou apresentar Onésimo para vocês lá em Filemon. Aí você vai dizer, com que se come isso? Né? Filemon. É um livrinho que tem só uma paginazinha lá no cantinho da Bíblia. Se você perguntar para mim onde é que é, eu não sei. Sei que está na Bíblia. Ah, depois de Tito, pronto. Pronto. É. Filemon. É, Filemon. É bem curtinho. Essa aqui é uma carta que Paulo escreveu para Filemon. Tá falando de um escravo fujão que Filemon tinha, chamado Onésimo. Tá? Diz assim... Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a sua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem, quem vos há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Perceba que Paulo, antes de dar um carão, dá um elogio. Tá? Isso aqui é estratégia da Bíblia, tá, irmãos? Você vai ler Apocalipse, né? Você vê que toda vez que vem uma palavra em Apocalipse, vem assim... Né? Conheço sua força, conheço sua fé, eu conheço, eu sei quem você é, mas porém eu tenho contra ti isso, mas não tem problema, assim, estou contigo, então não sei o quê, como é que é? Quem permanecer até o fim, né? O vencedor darei assim. Então ele dá um elogio, um carão, um elogio e um ânimo, né? Quando você for dar carão na sua esposa, usa a mesma estratégia, viu? Né? Você é tão linda, mas porém eu tenho contra ti que... Mas você vai melhorar, eu estou aqui para te ajudar, você é excepcional, você é linda. Né? Aí ela vai ficar desse tamanho, não vai dar certo. Né? Verso 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, olha, todavia, mas, porém, entretanto, né, peço-te antes por caridade, sendo eu, tal como sou Paulo,
o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis saber sem o seu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, mas antes mais do que servo, como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Primeiro ele falou aquele monte, você é tão generoso que você vai ainda fazer mais do que eu estou te pedindo, tenho certeza. Né? Paulo é sensacional, né? É um homem muito sábio mesmo. A história de Onésimo, irmãos, é uma coisa que me toca muito, porque a primeira vez que eu ministrei Onésimo foi há muitos anos atrás, lá em Mongaguá. E essa palavra vem hoje de novo despertar o meu espírito, né? Onésimo, ele era um servo muito dedicado de Filemon, né? E por ser tão dedicado é que aconteceu o que aconteceu. Ele fugiu, né? Ele fugiu e provavelmente levando alguns pertences do seu patrão. Por isso que Paulo diz, se ele está te devendo alguma coisa, coloque na minha conta que eu vou pagar. Embora eu me lembre que você me deve a sua vida. Quer dizer, tá elas por elas, né, meu chapa? Né? Mas o que ele estava querendo dizer é que provavelmente há duas hipóteses que os historiadores classificam pela fuga de Onésimo. Primeiro, ele pode ter fugido por uma questão só e simplesmente de conhecer Paulo mais de perto, né? Porque ele ouvia falar de Paulo e ele queria saber como Paulo estava. Quando descobriu que Paulo estava preso, sem recursos, o jeito foi tirar algo que não era dele para ir de encontro a ele em Roma. Mas a outra hipótese é que simplesmente ele tenha fugido mesmo, levando alguns pertences do seu patrão, e sendo preso, encontrou com Paulo em Roma. O que nos toca, o ponto é que Onésimo fugiu, e só por ele ter fugido, a pena era a morte. Que dirá o escravo fujão voltando de volta ao seu senhor, não é verdade? E a relevância do nome Onésimo, que naquela época as pessoas elas tinham um nome que retratava aquilo que elas eram, o que elas significavam para um lugar, né? Para o seu ambiente. E Onésimo significa servo útil, né? Significa útil. Onésimo é útil. Né? E a Bíblia classifica o servo útil como aquele que faz além daquilo que lhe pediu o seu Senhor, que é o trocadilho que Paulo faz no finalzinho da carta que eu li para vocês. Tenho certeza que você fará muito mais do que eu estou te pedindo, né? O servo útil é aquele que faz além do que lhe pediu o seu Senhor, não é verdade? Por isso que nós temos referido isso quando a gente vai oferecer ao Senhor as primícias de nossas rendas, né? Porque nós temos aprendido ao longo da nossa vida que as igrejas que pedem, elas não são igrejas de Deus, não é assim? As igrejas que pedem não são igrejas que são de Deus. E as igrejas deixaram de ensinar, né? As igrejas deixaram de ensinar como é que Deus se agrada da sua primícia, da sua renda, né? Por que eu toco no assunto de renda? Porque é um assunto polêmico, né? Ninguém gosta de falar a respeito disso, né? Eu poderia falar de carinho, eu poderia falar de parceria, poderia falar de família, mas eu vou falar de bens, já que nós estamos falando de escravos que têm acesso aos bens do seu Senhor, vamos falar de bens, né? A Bíblia ela diz para você trazer todos os dízimos à casa do tesouro, não é verdade? E depois fazer prova no Senhor. Amém? O dízimo é uma questão de obediência, né? As ofertas é algo que você coloca além daquilo que o Senhor está lhe pedindo,
Não é verdade? Então você oferece os dízimos e depois você oferece as suas ofertas, né? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, diz o versículo 8 de Malaquias 3. Então não são só os dízimos que estão dentro de uma relevância de obediência perante Deus. Mas a questão de você colocar ao Senhor apenas os 10%, traz para mim que você não é um servo útil. Porque se o servo útil faz além daquilo que pediu o seu Senhor, por que eu vou fazer exatamente o que ele me pediu para fazer, quando eu posso ser abundantemente mais? Concorda comigo? Então eu entendo, pela palavra de Deus, que o nível de entendimento é raso quando eu quero fazer apenas aquilo que o Senhor me pediu, né? Quando o Senhor fala assim, se alguém te bater num rosto, numa face, dê a outra, será que é só isso mesmo que Ele quer que a gente faça? Quando Ele diz assim, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2, será que é só isso mesmo que Ele quer que a gente faça? Eu gosto de usar o termo da igreja tudista, que era a igreja primitiva, que a igreja primitiva não era dizimista, ela era tudista, ela dava tudo. Ela vendia os seus bens e entregava tudo aos pés dos apóstolos. E era uma igreja que você nunca ouviu falar em lugar nenhum na Bíblia que passou necessidade. Ao contrário, é uma igreja que avançou, e por causa dessa igreja que avançou, hoje estamos aqui lembrando, falando do amor do Senhor Jesus até que Ele venha. Não é verdade? Mas a igreja dos nossos dias não é assim. Ela se prende naquilo que ela pode conquistar e ter. Não é assim? É errado você ter as coisas? É errado você conquistar com sorte o seu trabalho? Não. Ao contrário. Mas eu acredito que se a igreja primitiva ainda existisse hoje, não existiria uma pessoa na face da terra que não conhecesse o amor de Deus. Porque nós somos presos naquilo que nós temos. Quisera nós sermos onésimos, chamados de úteis. Você vê que aqui Onésimo ele errou, ele foge, mas ele encontra Jesus. Ele não olha para trás. Se ele olhasse para trás, sabe o que ele lembraria? Eu vou ser morto quando eu chegar lá na casa de Filemão. Vou. Certeza que Filemão me pegar, ele vai me matar. E ele tem direito. Você imagina Filemão recebendo uma cartinha nas mãos de Onésimo. Uma carta escrita pelas mãos de Paulo. Você imagina a cena? O escravo fujão chegando com uma carta. Filemão não está sabendo ainda aonde ele foi e o que foi que ele fez. Ele só vê Onésimo chegando com uma carta na mão. Fosse eu, no lugar de Filemão, já mandava decapitar antes de ler a carta. Você vê como eu sou boazinha, né? Mas ele deve ter chegado, deve ter lido. Vamos fazer assim, né? Não sei o que aconteceu com ele, que a Bíblia não diz, mas Onésimo poderia não ter voltado para o lugar onde ele saiu, se preparando para morrer, né? Voltou bem bonitinho lá, se preparando para morrer. Se eu morrer, morri. Se eu não morri, pelo menos Jesus eu aceitei. Não é assim? Se ele era chamado de Onésimo, ele era um servo útil, conhecedor dos bens do seu patrão e colocado em alta conta perante Filemão. Aí Paulo firma a identidade de Onésimo como um pai, né? O seu trabalho, homem, varão, sacerdote. Você que nasceu homem, você tem uma situação diante de Deus que nenhuma mulher poderá alcançar um dia. E eu louvo o Senhor por isso, né? Porque diante do Senhor a cota de vocês é muito maior do que a nossa. Nós temos a nossa responsabilidade, temos, mas a de vocês é de representar a figura de Jesus Cristo sobre essa terra, seu domínio e seu reinado. Amém? Amém, homens? Cadê a macharada? Uhul. Vocês estão bem másculos hoje, né? Estou vendo. Ai, Deus. Você vê que aqui Paulo faz assim, Onésimo. No versículo 10 ele fala assim, ó. Eu te peço pelo meu filho, Onésimo. O que Paulo fez aqui? Firmou a sua identidade, né? Você como homem, você vai ter que firmar a identidade de todas as pessoas à sua volta. Sabia? Isso só o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem te ensinar. No versículo 11, Paulo diz para ele assim, ó, antes ele te foi inútil, faz um trocadilho novamente com o nome dele, mas agora, para mim e para ti, ele não é só útil, ele é muito útil, e eu vou enviá-lo de volta, né? Aqui Paulo garantiu para Filemão
não somente a afirmação da identidade dele, mas também uma segurança e uma provisão. Eu te asseguro que agora ele está em perfeitas condições de servir e ele vai te prover em tudo aquilo que ficou em débito. Porque o reino de Deus, irmãos, ele não trabalha com débitos, trabalha com créditos. Amém? Nunca foi desejo do Senhor que você ficasse devendo coisa alguma a qualquer pessoa na face da terra. Tome isso como posse para a sua vida e comece a mudar a sua mentalidade. Mude o seu caráter. Jogue fora todos esses pensamentos de que, eu estou devendo, eu tenho que estar devendo. Você não tem que estar devendo. Porque o reino de Deus não foi feito para pessoas deverem nada. O reino de Deus é fartura, é abundância, é paz, é alegria no espírito. Como é que eu posso ter paz, alegria no meu espírito se eu estou devendo? Então você não é para estar vivendo, nos débitos, mas em créditos. Amém? Aqui no versículo 12, ele diz assim, você vai torná-lo a receber-me como ao meu próprio coração. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está protegido por mim. Paulo firmou nele o quê? Proteção. E por último, no versículo 14, ele diz assim, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, Paulo estava dando o que a ele? Limites. Falou assim, olha, eu sei que ele é meu filho, que eu gerei ele, eu garanto a você que agora ele está transformado, ele vai servir para você muitas coisas, mas ele ainda é teu escravo. Eu não posso tomar a liberdade de dizer tudo a respeito dele. Eu estava aguardando que você também o reconhecesse da mesma maneira. Então, Paulo aqui firmou a identidade de Onésimo, garantiu sua segurança, sua provisão, sua proteção e colocou os seus limites. São as 5 características que todo varão precisa ter na face da terra. Se você é casado, você precisa aprender a firmar a identidade, colocar os limites, ser a segurança, a provisão e a proteção da sua casa. Você tem que ser o cabeça da sua esposa, sim. Mais do que isso, firmar nela uma identidade. Ser a proteção, a provisão dos seus filhos. Porque os filhos, quando eles são pequenos, eles querem ser protegidos. Quando eles crescem, eles querem andar seguros. Não é verdade? Você que ainda é solteiro, você vai dizer assim, mas eu ainda não cheguei nesse nível. Você já está no nível. Você tem que firmar a identidade das pessoas à sua volta. Quantos homens, meninos, moços, são ridicularizados na escola, porque não sabem que têm domínio sobre as situações. Não é verdade? Passam a vida inteira sendo chamados, rotulados, sofrem bullying, ficam introvertidos, perdem a referência de masculinidade que Deus colocou neles. Eu não estou dizendo de machismo, tá? Porque eu não sou nem machista e muito menos feminista. Odeio o movimento feminista. Desculpe as feministas, mas eu odeio. Não é bíblico, é contrário aos princípios de Deus e atrapalhou o mundo em que eu vivo. Porque depois que as mulheres queimaram sutiãs nas praças, virou essa anarquia que é hoje. Mulher querendo ter os mesmos privilégios que os homens, sendo que nós não fomos feitas para isso, nós não podemos arcar com o ônus dessa tarefa. Não somos feitas para isso. Somos feitas para andar em segurança e não para sermos asseguradoras. A mulher, Deus deu outras tarefas, certo? Para a mulher, Deus deu o quê? A mulher, ela não firma identidade. Você não vai firmar a identidade dos seus filhos, tá? A mulher não faz isso. A mulher, ela é a nutridora. Porque desde o ventre, ela é a responsável por alimentar os filhos, por nutrir o bebê. Por isso que a Bíblia diz que a mulher não é independente do marido, porque o marido vem do ventre da mulher, não é assim? O homem veio da mulher, assim como a mulher também veio do homem. Por isso que Deus, ele tirou da costela do homem a mulher. Para dizer, ambos, um vem do outro. Então o homem firma a identidade nela, mas é ela quem nutre o homem. Cuidado com o que você fala para o seu marido. Você fala assim, você nunca vai dar em nada. Olha, ele está comendo o que você está falando. Então a mulher, ela nutre, a mulher, ela organiza e a mulher gera relacionamentos. É isso. Aí você fala, quer dizer que na organização inclui a arrumação da casa? Com certeza. O homem pode ajudar? Pode. Ou nutre ele para ser o teu ajudante. Nutre ele. Ou amor, você é tão perfeito em tudo que você faz, meu querido. Tenho eu contra ti que essa desorganização não é de Deus para a sua vida. Então você vai me ajudar.
Porque eu tenho certeza que você vai conseguir, vamos lá, né? Me dá um balde de sorvete, né? Então a mulher, ela nutre, ela gera relacionamentos e ela gera a organização do ambiente onde ela está. Por isso que uma mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Pegou? Organização. Deus deu essa habilidade para ela, não deu para ele, né? Por isso que ambos se tornam uma só carne. Você imagina 5 propriedades dos homens com mais 3 das mulheres, é uma dupla imbatível. Deveria ser. Mas as pessoas aí fora chamam marido e mulher de inimigos. Eu durmo ao lado do meu inimigo dorme ao lado. Não é assim? Amados, eu não sei nem porque eu estou te dizendo isso. Era para dizer sobre escravo e filho. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas o que eu entendo aqui em Paulo, né, gerando no coração de Onésimo, é justamente uma renovação da sua identidade, né? Que é o que Deus sempre quer fazer com você e comigo. Um tempo atrás nós éramos inúteis. Um tempo atrás nós éramos imperfeitos, inadequados, inaptos, sabe? Mas o Senhor, Ele nos chamou. E nos chamou para administrarmos os seus bens. Só que como Gálatas diz, né? Se o menino, o herdeiro, que é chamado por Deus, ele ainda é um menino, ele não difere em nada do escravo. Amém? Se o Senhor te chamou para ser adotado como filho, mas você ainda tem atitudes de menino, você não tem diferença nenhuma de um escravo. Porque o menino ainda não pode usufruir daquilo que o pai tem, muito menos o escravo. Mas quem administra enquanto o pai está tentando amadurecer o filho é o escravo. Então, o que o Senhor Deus nos chama? Ele nos chama a um despertamento, né? Todos nós um dia nos arrependemos dos nossos pecados quando nós nos encontramos com Cristo. É só Cristo quem muda a nossa vida, só Cristo quem muda a nossa direção, só Cristo quem coloca nos nossos pés firmados sobre um novo caminho que nos leva a Deus. E quando nós encontramos a Deus, tudo na nossa vida muda. Nós vamos passar por vários processos de molde. Não é só passei por esse e acabou. Tem mais, tem muito mais. Tem coisas que a gente não pode carregar nas costas, então abandona. Chega tempo que você tem que abandonar as coisas. Chega tempo que você tem que levar as coisas. Chega tempo que você tem que abandonar princípios. Chega tempo que você tem que tomar para si novos princípios. Você não pode carregar uma mala cheia de tudo no mundo. Amém? A gente tem costume, eu tenho esse costume. Meu marido tem esse costume. Mais do que eu. Né? De guardar quinquilharia em casa. Dizendo assim, uma hora ou outra eu vou precisar. Eu é que sei cada mudança que a gente faz, quando é que a gente precisa. De caixas e quilos e quilos e quilos de coisa para levar. Né? Tá lá coisas há 10 anos. Não, 10 anos não, tem só 8 que a gente está aqui, né? Vou mentir não. Mas tem coisa lá em casa que tem 8, 7 anos, a gente nunca usou. Eu vou jogar fora. Não, não joga não, que uma hora eu vou precisar. Se não precisou há 7 anos, criatura, vai precisar agora? Eu penso assim, né? Passou 2 anos, validade, venceu, joga fora. Né? Inclusive, vou mandar o pastor para São Paulo para ver se eu consigo fazer uma faxina, quer dizer. Né? Então, a gente fica assim pensando. Eu sou assim também, irmãos. Eu tenho caixas e caixas de retalho de EVA lá em casa. De Dia das Mães de 2000 e lá vai pedra. Sabe? Que eu nunca mais usei, mas deixa aí, eu vou usar. Né? Eu nunca uso. A gente tem essa mania de ficar guardando coisas. Né? E quando você começa a caminhar, você chega um momento de correr, as descidas da vida, né? Você tem que correr. Não dá para você correr numa descida com as costas cheias de coisa. Dá? Você vai bolar até lá embaixo. Não é verdade? Então, sejam sensíveis para entender que os princípios do Senhor, eles vão mudar a nossa condição de vida. Amém? Os princípios do Senhor vão mudar, vão alterar totalmente o nosso raciocínio. Se não for assim, a palavra de Deus, ela não tem poder. A primeira coisa que Deus vai bagunçar na sua vida é o seu raciocínio, é o seu intelecto. Ele vai bagunçar você por completo. Né? A palavra bagunça não cabe bem aqui, mas não achei uma mais bonitinha. Né? Porque Deus, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer uma limpeza por você. Ele vai pegar você por dentro, não por fora. Né? Você que é casado, você que tem mãe, que mora junto com a mãe, você já viu como é que mãe, o dia que ela pega para fazer faxina,
Sabe, dia 1º de maio, amanhã, um feriadão. Sabe o que ela vai fazer? Vai botar tudo no mundo em cima de uma única mesa. Não sei como que é aquilo ali que ela faz. Equilibrista, né? E ela vai limpar todos os cantos. E depois ela vai mudar a sala de lugar, porque ela vai arrumar um outro jeito mais bonito e mais espaçoso de reaproveitar o mesmo ambiente. Mas sem mais sujeiras. Periodicamente ela vai fazer essa limpeza, não vai? Mas aquela sujeira que ela limpou, não volta. É outra sujeira que você tem que limpar. Não é verdade? Nós somos acumuladores de sujeiras. E precisamos aprender a nos reciclar. E na situação que nós vemos aqui, entre sermos filhos e escravos, a pergunta é, quem nós somos hoje? Nós somos os filhos ou nós somos os servos? Nós somos aqueles que estamos administrando as coisas do Pai, a fim de preparar a noiva para o noivo? Ou nós somos aqueles que fogem das obrigações, até que, entre aspas, com uma boa desculpa, um bom motivo. Eu não fiz uma coisa tão ruim assim, eu fiz errado, mas eu fiz com uma boa desculpa, né? Ou nós somos os filhos, que ainda são meninos, que ainda não tem diferença nenhuma dos servos. Ou somos filhos maduros, que sabem bem o que querem, sabem onde tem que chegar, aguardam ansiosamente as ordens do Pai para preparar todas as coisas, a fim de constituir a obediência, a ordem, o patrimônio, o crescimento, a ampliação do patrimônio do Pai. Então nós temos essas multifunções. Nós podemos ser servos amados do Senhor, que vão administrar muito bem a caminhada, atrair a noiva para o cordeiro, para o noivo. E a gente também pode ser um filho que sabe administrar bem as coisas do Pai, que aguarda ansiosamente o momento dele dizer, muito bem, você tem isso para ti, de bênção que eu tenho separado para você. Hoje, Marcos trouxe uma explanação que deixou muito forte no meu coração, uma impressão, né? E eu espero amadurecê-la dentro do meu espírito. Ele falava a respeito de uma ferramenta, dos recursos que ele usa para o trabalho de topógrafo, né? Que é do AutoCAD, do espelho, né? Você pode fazer uma figura espelhada, não é isso? E ele dizia que a figura espelhada ela pode estar bem próximo da linha, né? Que é aquela divisão, né? Para que você consiga espelhar até mesmo na distância em que ela está. Então, se ela está muito perto, do outro lado ela vai ficar bem perto. Se ela tiver uma distância, ela vai ser espelhada a essa distância. E se ela estiver muito distante, ela vai ser espelhada a outra distância. Não é isso? E nós sabemos que o espelho é quem? O espelho é Jesus. O espelho é Jesus. Né? O espelho não é o seu pastor, o espelho não é sua pastora, o espelho é Jesus. Né? Mas você consegue medir a distância que você está de Jesus mediante a sua fisionomia, mediante o que você vê do outro lado. Você sabe me dizer quão próximo você está de Jesus hoje, não sabe?